Então vamos tocar por aqui mesmo. Amém. Amadinhos, abram suas Bíblias aí comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, você, capítulo 5. Deixa o capítulo 5, a gente vai ler do versículo 12 até o 24, assim, paulatinamente. Eu vou ler primeiro os últimos versículos. A gente está ao vivo pelo Instagram. Repete, por favor, pastor Alexandre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Cassinha, querida. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 24, mas agora eu vou ler só o 23. Podemos ir? Hoje pela manhã a gente estava com a igreja aqui no Rio, foi um encontro maravilhoso, dividimos um pouco dessa porção que a gente vai partilhar aqui agora também. Amém? Alexandre, está chiando bastante. Acho que você está com a mão em cima do microfone. Misericórdia. Nós precisamos resolver esse negócio, né? A gente vai se arrepender, né? Vamos arrumar um jeito. O Sérgio falou que a gente vai trancar dentro de um estúdio para não ter problema. Eu acho que você tirou o fone do ouvido ou tirou ele do computador? Eu tirei do computador, bro. Deixa eu botar um outro aqui para ver se melhora. Melhorou ou não? Parece que sim. Parece que ficou bom. Parece que sim. Tá, vocês me interrompam. Se a coisa ficar ruim aí, me interrompe que a gente dá um jeitinho de novo. Com certeza. Deixa comigo que interromper é a minha especialidade. Você é bom nisso. E o mesmo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos aí, vamos fazer uma oração breve comigo, pedindo graça ao Senhor e palavra. Pai de amor, eu te agradeço por esse tempo, por essa noite, pela vida dos irmãos que disponibilizaram do seu tempo para a gente estar junto através dessa ferramenta. Toma cada querido e querida agora nas tuas mãos. Visita as casas e as famílias. E de uma maneira poderosa, intensa e profunda, e imprime em cada coração a tua palavra. De maneira que, enquanto eu estiver aqui falando, o Senhor esteja ministrando aos corações de uma maneira tão profunda e tão milagrosa e tão verdadeira, que ainda que as minhas palavras sejam esquecidas, as que o Senhor der a cada coração fique cravada neles e seja para cada um norte, um azimuth, uma direção, para que eles pratiquem essas coisas na vida deles e cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. O texto, amado, que a gente está lendo agora, Paulo nos traz uma revelação sobre a salvação, que alguns chamam de salvação da alma. Revela a realidade do homem tripartido, quero dizer, o corpo e alma e espírito, e revela, assim, o propósito e a vontade que Deus tem para esse corpo, para essa alma e para esse espírito. A salvação não se resume ao espírito, mas ela também tem uma face para a alma e para o espírito. Nós já falamos aqui antes, juntos, já refletimos juntos sobre essa coisa do homem trino, né? De que o homem ele foi feito para ser um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Voltou a chear. Voltou a chear. Por favor, melhor aqui. Os irmãos conseguem segurar um minutinho? Eu vou pedir para o pessoal do Instagram voltar daqui a pouco. Vou dar uma interrompida no vídeo. Toninho, segura com a turma um pouquinho. Eu vou botar um ventilador aqui que deixa melhor a condição para mim. Ok? Beleza. Perdão aí. Me dá um ok.
Ok. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos originalmente como um espírito que habita num corpo e que possui uma alma. Essa é a condição saudável da criação. Essa é uma condição plena da criação. Quando o nosso primeiro irmão, Adão, e a sua mulher Eva pecaram, se afastaram de Deus e permitiram que houvesse concupiscência, algo torto na criação, essa distorção se deu em que a alma ela tomou o lugar do espírito. E por causa disso, a sua saúde foi roubada. Adão teve a condição de saúde da sua constituição roubada. A alma, a sede das emoções, o psique do homem, lhe foi roubado da sua condição original, da sua condição de saúde. Eu me lembro de vários textos de situações onde Jesus atende pessoas aflitas porque Satanás lhes oprimiu, lhes impôs uma condição de sofrimento dada ao roubo da sua alma. A pessoa que tem a aflição, dado a morte no espírito, ela não percebe, não há sofrimento. Enquanto a sua alma está intacta, a sua condição almática está em paz, o homem em si sofre, padece sem sofrer. Não percebe sua vereda de sofrimento, de destruição. Mas quando a alma lhe é roubada, quando a aflição se instala, se tem como endereço a sua alma uma condição de sofrimento inerente, instalada, colocada. Existem vários textos onde a gente percebe isso. Aquela mulher do Poço de Jacó, a gente falou dela recentemente, era uma mulher de alma roubada. A felicidade roubada, a condição de estabilidade da sua constituição como ser, como pessoa, havia lhe sido roubada. Jesus se aproxima dela no poço e pede água, na verdade querendo dar de beber a ela daquilo que faria dela uma pessoa plena, constituída. Você veja o diálogo que eles tiveram quando Jesus pede a ela que chame o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Jesus fala, você disse bem, filha, você não tem marido, e os 5 que você teve também não foram seus maridos. O que Jesus está querendo falar sobre ela é mais do que um assunto de adultério, como alguns aí querem pensar. Porque, na verdade, Jesus estava dizendo a ela que a sua alma estava roubada a tal ponto em que ela se permitia se relacionar com homens que não a tratavam com o devido respeito, com o devido carinho, com a consideração que uma esposa merecia. Ela tinha homens, mas não tinha maridos. Ter um marido é mais do que ter um homem. Ter um marido é ter alguém com alguém que tem uma aliança com você. Ter um marido é alguém que te respeita, alguém que te protege, alguém que te orienta, que te nutre, te conduz. Ter homem é ter um sujeito do sexo masculino ao lado, que muitas vezes tudo que quer é sexo, ou alguma coisa parecida. A alma dessa mulher lhe havia sido roubada a tal ponto em que ela se entregava a relacionamentos abusivos. Veja que situação. O que Jesus queria era resgatar a alma dessa mulher para a condição de saúde que ela devia ter. Jesus atravessa um lago chamado Mar da Galileia para atender uma comunidade de alma roubada. Ele começa esse trabalho num homem que tinha maior drama naquela comunidade, que era o que a gente conhece como endemoniado gadareno. O sujeito se raspava com telhas e ele andava sozinho nos sepulcros.
ele habitava na morte, não tinha relacionamento com ninguém. A alma lhe havia sido roubada, quer fosse por uma doença mental, psicossomática, quer fosse por uma possessão maligna que habitou sua alma, naturalmente, ele estava nesse estado. Jesus liberta o sujeito e ele se transforma na representatividade da graça em Gadara. A Bíblia diz que ele estava sereno, sentado e ouvindo Jesus quando chega a multidão. O problema é que a multidão não recebe Jesus, não reconhece Jesus, não vê o milagre em Jesus, porque tal qual o chamado endemoninhado de Gadara, havia uma comunidade em Gadara de alma roubada, a tal ponto que pedem que Jesus se retire dali, por causa da sua cegueira. Eu falo dessas coisas pensando na possibilidade que cada um de nós tem de que, sem ter percebido o mundo e o sistema no qual a gente foi implantado e colocado, tenha roubado da gente a alma, tenha roubado da gente a beleza da vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Vida de verdade, vida que vale a pena ser vivida, vida que eu dou. Ele disse para essa mulher do poço de Jacó: se você beber da água que eu tenho para dar, você se tornará uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. O propósito de Deus não é apenas salvar o espírito do homem, mas resgatar o homem de uma condição de morte. Sim, a gente vive um tempo de pessoas que existem, mas não vivem. Gente de alma roubada, tal qual a mulher no poço de Jacó, tal qual o chamado endemoniado de Gadara, tal qual um monte de gente que teve um encontro com Cristo, padecendo e sofrendo sem perceber o rumo da vida. Um monte de gente que existia, mas não vivia. Um monte de gente que seguia a teologia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa as situações se resolverem por si só. Um dia de cada vez. Eu não sei o que me reserva a vida para amanhã. Nem tenho esperança mais ou menos nisso. Gente que se afoga muitas vezes no trabalho e pensa que nisso está a solução da vida. Gente que se entrega aos seus próprios deleites, aos momentâneos deleites. Gente que vive no seu próprio modo, a sua própria carreira. Gente que olha para dentro de si. Gente que é fruto dessa sociedade pós-moderna que não valoriza conceitos, preceitos, princípios. Gente que vive a vida desfazendo, desconstruindo a beleza do viver e não sabe que suas decisões estão sendo ferramentas para terem a sua alma roubada de todas as coisas lindas que o Evangelho pode providenciar para a gente. É a beleza do resgate da alma. É a beleza do resgate de um viver e não apenas de um existir. Essa carta de Paulo aos irmãos tessalônicos me parece ser uma cartilha do saber viver, de uma maneira como construir a vida. E eu queria que você refletisse comigo isso. Princípios que nos ajudam a resgatar a nossa alma, o nosso viver. Você pode me acompanhar nos textos e acompanhar esses princípios? O primeiro deles está logo no início, quando Paulo começa do versículo 12 e 13, falando assim: olha, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Essa classe de pessoas, Paulo pede para você ter reconhecimento por elas. Os que trabalham, os que presidem, e os admoestam. Você sabe o que é admoestar alguém? Admoestar alguém é falar duramente. É tratar com dureza uma situação. É ter firmeza diante de uma situação. Essas três pessoas, Paulo pede um cuidado especial. Versículo 13.
e que os tenhas em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Deixa eu dizer uma coisa muito jóia aqui. A Bíblia não se dá a defender ninguém. Não há nenhum conselho apostólico ou pastoral preocupado com defender a pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Paulo diz que nós devemos ter em grande estima e amor aqueles que trabalham, aqueles que presidem e aqueles que admoestam, Paulo não está preocupado com esses caras. Esse conselho aqui, o alvo desse conselho, a ênfase desse conselho, o cuidado desse conselho não é com esses caras, com quem cumpre esse papel. São pastores, presbíteros. O cuidado de Paulo é com a igreja. Porque ao zelar, ter amor, ter consideração, tratar com honra, esses caras, você está se protegendo. Como eu disse, esse texto que a gente está lendo é uma cartilha do saber viver. E a primeira coisa, o primeiro princípio protegido nesse texto é o princípio do pastoreio. Se tivesse Paulo falando em outras palavras, ele estaria dizendo: proteja o pastoreio da tua vida. Proteja o seu coração no sentido de se manter pastoreado, protegido, ensinado e, inclusive, admoestado. Zele bem de quem tem coragem e amor por você, a tal ponto que, se necessário, admoeste você. Seja corajoso para, inclusive, te desagradar. Inclusive, falar o que você não quer ouvir, por amor a você. Ah, como esse serviço é precioso para a nossa alma. Nós vivemos em uma geração que despreza a admoestação. Pessoas que coçam seus ouvidos, como há um conselho bíblico, procurando líderes e pessoas segundo o seu próprio coração. Querem ouvir o que agrada. Essa sociedade, essa geração, é a geração que quer ouvir palavras agradáveis. Quer ouvir palavras que lhe conforte o coração, que lhe anime o coração. Jamais querem ser admoestados. Jamais querem ser de verdade pastoreados. Nunca poderão dizer como Davi: tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara e o teu cajado me protegem. Tua vara e o teu cajado me pastoreiam, me conduzem a pastos verdejantes. Porque vara e cajado, não, essa geração não deseja. As pessoas desse tempo não desejam. Paulo talvez tenha sido também cuidadoso com a igreja em Tessalônica, dizendo: se você quer ter uma alma resgatada, tenha o cuidado de proteger o pastoreio sobre a sua vida. Quem é que você considera um pastor sobre você? Será que você mantém essa pessoa em honra e amor? Pior que isso, você consegue manter essa honra e esse amor a essa pessoa nos quadros e cenários nos quais essa pessoa precisa te admoestar, te conduzir a um caminho, ainda que não seja o caminho que você esteja enxergando, que você esteja vendo? O primeiro zelo de Paulo está no sentido do zelo sobre as pessoas que guardam e cobrem a tua vida. Versículo 13 termina dizendo paz, falando sobre paz. Tende paz entre vós. E está dizendo essa paz porque logo antes falou de admoestação. Quando chega a admoestação, é muito comum que a paz vá embora. Você conhece quem é tua ovelha, quem é ovelha, quem é um discípulo de Jesus que anda com você, quando você precisa repreender essa pessoa. Quando o teu amor precisa se manifestar na repreensão. Você conhece um filho quando você precisa castigar o filho. É quando ele se sujeita, é quando ele se submete. Paulo termina esse cuidado, esse princípio do pastoreio com uma palavra de paz, dizendo: paz, haja paz entre vós. Filho, se você tem alguém para te pastorear a esse ponto, que vai além de só te agradar, que vai além de apenas dizer o que você quer ouvir, que vai além de ser politicamente correto, fofinho no relacionamento com você, então agradeça a Deus porque você de fato é pastoreado. E tenha paz quando esse amor admoestar você.
O próximo princípio fala de guardar o bem. Versículo 14 fala: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Parece-me aqui que Paulo está indo para um degrau, para um avanço. Eu fui pastoreado, da minha paz, no resgate da minha alma, eu me vejo pastoreado, protejo essa condição de pastoreio, e por causa disso eu tenho autoridade e graça para pastorear os meus irmãos. E dar é uma maneira de receber. Minha alma é resgatada, primeiro, quando eu sou guardado no pastoreio, seja eclesiástico, seja familiar, as esposas de seus maridos, os filhos dos pais. Em segundo lugar, a minha alma é resgatada quando eu me dou a um compromisso com a igreja, com os meus irmãos. Eu vou ler de novo o versículo 14. Rogamo-vos também. Primeiro eu rogo que vocês sejam pastoreados, mas eu também rogo, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sede pacientes com todos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: saiba cuidar bem de quem pastoreia você, mas saiba também ser pastor sobre a vida de alguém. Você tem um compromisso com quem você chama de irmão. Você tem um compromisso com as pessoas que comem do pão e bebem do cálice com você. Você tem uma aliança com essa gente. Você tem responsabilidade com essa gente. Você não faz parte de um sistema, de um saco de ossos, mas você faz parte de um corpo, um organismo vivo, que interage, que troca, que compartilha, que se pastoreia, que cuida uns dos outros, que se admoesta, que consola, que sustenta e que é paciente uns com os outros. Qual é o teu nível de comprometimento com os teus irmãos? Ter a alma resgatada é ter empatia por quem está do seu lado. Ter a alma resgatada é ter noção e consciência do valor e da importância do teu irmão. Mais que isso, é ter comprometimento com ele. Quem olha só para dentro de si, quem olha só para os seus próprios interesses, quem olha a igreja apenas com uma ambiência de se servir. E me permite aqui abrir um parêntese nesse assunto. Pode parecer que eu não estou falando agora da tua alma. E isso não parece, porque quando falo da minha alma, quando alguém fala da minha alma, parece que vai falar dos meus interesses, das coisas que eu preciso. Porque nessa sociedade líquida, onde cada um cuida de si, onde o individualismo impera, onde eu cuido de mim, eu vou para onde me agrada. Eu vou para um círculo de relacionamentos para eu ser servido. Essa geração se serve de Deus e não serve a Deus. Você veja, numa comunidade, quantas pessoas estão ali para serem servidos e quantas estão ali para servir. Você que está escolhendo vereda para caminhar, minha pergunta a você é se você se serve de vereda ou você serve vereda. Você vê Sérgio o tempo todo entre nós falando em alguém a quem servir. Porque vereda é um chamamento ao outro. Vereda é uma caminhada na direção do outro. O Evangelho nos propõe isso, essa possibilidade de entregar a minha vida e os meus talentos e o meu dinheiro e o meu tempo a serviço do reino de Deus. Por isso é que Paulo, zelando e velando pela alma dos tessalonicenses, diz a eles, primeiro, sejam pastoreados, pastoreáveis, ensináveis. Segundo, sejam pastores, cuidem dos outros, admoestem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos, sejam pacientes com todos. Você quer a tua alma resgatada, meu irmão? Resgate a alma de alguém. Você quer ver a tua alma resgatada? Seja um instrumento de resgate da alma do teu irmão também.
Terceiro princípio, nós estamos falando de gente que vence o mal e não se deixa vencer pelo mal. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. A prática do exercício do bem, em detrimento do mal que alguém te faça. Você não se permitir, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Aos domésticos da fé, quando ele fala tanto uns para os outros, como para com todos. Aí ele estende para toda a sociedade. A igreja é o exercício da bondade, da benignidade. Esse é o chamamento do evangelho. Gente que, ainda que sofrendo mal, não responde com mal, não se iguala ao mal, não dá resposta no mesmo nível, não dá resposta no mesmo tom, mas é gente que, sendo acometido do mal, vence o mal, respondendo com o bem. Quando você se permite fisgar pelo mal, quando o mal que alguém te fez te estimula a também responder na mesma altura, Satanás é vitorioso e é vencedor. Mas quando o evangelho é tão pleno na tua vida, no teu ser, de maneira que você consegue discernir que mal não tem espaço na tua alma e que o teu chamamento é para produzir o bem, e aí você entende que o prejuízo aos olhos dos homens não é prejuízo do ponto de vista divino, que o prejuízo de uma humilhação, que o prejuízo financeiro, que o prejuízo emocional é diante de Deus uma vitória, um ganho, um alcance, você consegue vencer o mal com o bem. Eu vou avançar. Depois disso, Paulo fala de exercícios espirituais. Versículo 16, 17 e 18. Ele fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Parece que Paulo está dizendo que o resgate da alma se dá quando eu tenho uma disciplina de exercícios espirituais, que é alegria, oração e gratidão. Alegria, oração e gratidão. Em detrimento das circunstâncias, em detrimento das coisas ao meu redor, eu consigo estar em Cristo a tal ponto que eu nele me alegro. Agora, no versículo anterior, Paulo estava falando de sofrer dano, de padecer dano. Hoje pela manhã, Thaís, que está aí com a gente, estava falando de sofre, mas não padece quem está em Cristo. Sofre o dano, mas não sofre pelo dano. Sofre o prejuízo, mas se alegra com isso, por conta do seu ponto de vista em Cristo. Isso é um exercício espiritual. É gente que renuncia, mas não perde. Dá a Deus com alegria. Entrega a sua oferta com alegria. Aquela oração de Jó, enquanto centrado em Cristo, que dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É gente que se alegra porque Deus prosperou, é gente que se alegra porque Deus permitiu a adversidade e a tribulação. É gente que se alegra quando Deus dá e quando Deus não dá. Quando Deus diz sim e quando Deus diz não. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Isso é um exercício espiritual. Orai sem cessar. Não é gente que ora muito, é gente que ora o tempo todo. É gente que faz da oração um estilo de vida. É gente que faz da oração o seu relacionamento com o Senhor. É gente que quer esteja trabalhando, andando, dirigindo seu carro, num transporte público, na faculdade, em casa, num ambiente familiar. É gente que interage com o Espírito Santo todo o tempo, buscando dele direção, consolo, vida. Exercício espiritual. O terceiro exercício espiritual fala de gratidão. Gente que mantém o coração grato a Deus, voltado-se para agradecer o Senhor. A gratidão é um exercício espiritual.
E esses 3 exercícios resgatam a alma da gente. Em todo tempo estar alegre, se motivar a estar alegre. Eu sei que nem sempre a gente está por causa das circunstâncias, mas você deve chamar a sua alma. Lembra de Davi? Ele disse, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo. Levanta aí, minha alma. Se alegra, minha alma. Tenha motivo de júbilo, minha alma. Lembra do que ele fez no Salmo 103? Davi diz que a gente deve agradecer a Deus por todos os benefícios que ele tem feito. E ele começa a enumerar os benefícios de Deus para agradecer a ele. Mantenha-se assim. Chama a tua alma à alegria. Chama a tua alma à oração. Chama a tua alma à gratidão. Já quase terminando, ele fala de uma proteção da espiritualidade. Eu vou acabar já. O primeiro nível da espiritualidade é íntimo e individual. Que ele fala, não, versículo 19. Está acompanhando comigo a leitura? Versículo 19, lá de Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito Santo dentro de você. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém pode tirar o Espírito de você. O pecado não pode tirar o Espírito de você. Os seus inimigos não podem tirar o Espírito de você. O diabo não pode tirar o Espírito de você. Mas você pode extinguir o Espírito dentro de você. Você pode apagar o Espírito dentro de você. Você pode destruir a presença do Espírito dentro de você. O Espírito é comparado a uma pomba, um animal frágil e delicado que se espanta com facilidade e vai embora. Isso não quer dizer que o Espírito seja fraco. Isso não quer dizer que ele seja frágilzinho, mas quer dizer que para que ele habite em nós precisamos ter a cautela de preservar, de cuidar do Espírito Santo, de não entristecer o Espírito Santo dentro de você. Não apagar a chama do Espírito dentro de você. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você faz. Algumas atitudes nossas entristecem o Espírito Santo. Ele habita em você. O Espírito Santo não mora no templo onde a reunião acontece, no salão onde a igreja se reúne. Ele habita em você. E ele não habita em você apenas quando você fecha os olhos, dobra os joelhos e diz que vai orar. Ele habita em você todo o tempo. O Espírito Santo habita em você no momento em que você está diante da internet no computador. O Espírito Santo habita em você nas discussões entre marido e mulher. O Espírito Santo habita em você quando você está dirigindo o carro no trânsito. O Espírito Santo habita em você lá no seu trabalho, na sua faculdade, andando pela rua. O Espírito Santo habita em você. Não extinga o Espírito. Zele por ele. Zele pela presença do Espírito Santo em você. Primeiro. Segundo nível de preservar o Espírito não é íntimo, mas é plural. Fala de fora para dentro. Ele fala, não despreze as profecias, mas examina tudo e retém o que é bom. Não despreza o falar de Deus. Não despreza a profecia que sai no meio da igreja. Existem muitas maneiras de desprezar uma profecia. Eu penso em 2 delas. Por exemplo, é muito comum quem despreza a profecia pensando na profecia para outra pessoa. O crente pá, lembra? Aquele que pega e joga para o lado. Pega e joga para o lado. É o crente pá. Toda palavra ele pensa em alguém. Essa mensagem, essa noite, de meu marido devia estar aqui para ouvir. Essa palavra foi para minha esposa. Essa palavra foi para o irmão fulano. Essa palavra foi para o meu filho. Como seria bom se você está na reunião, é porque essa palavra foi para você. Não foi para ninguém. Foi para quem estava. O Espírito Santo não perde tempo. Não é desatento. A palavra é para você. Não despreza a palavra. Para de perceber o encaixe da palavra no coração alheio. Seja submisso. Abandona a tua arrogância. E encaixa a palavra ao teu coração. Uma outra maneira de desprezar a palavra, muito comum de quem prega, de quem ensina, muito comum em mim, está aí uma área onde eu tento me policiar e me disciplinar o tempo inteiro, é quando a gente escuta alguém falando, alguém pregando, da nossa arrogância, da nossa vaidade, na nossa soberba,
a gente analisa os pontos certos e errados, acertou aqui, errou ali, não devia ter falado assim, não é nada disso. E com essa nossa soberba do alto, do sentimento de teólogo, de entendedor das coisas, a gente deixa de ser simples, deixa de ser ovelha, despreza a profecia e deixa de receber aquilo que precisava. Não deixe o Espírito Santo apagar dentro de você e nem através da profecia que vem. Versículo 22. Tenha paciência aí um pouquinho. Versículo 22. Diz que você deve se abster de toda aparência do mal. A Bíblia diz que o homem sábio, ele vê o mal e se esconde. Ele se afasta. Isso é um nível de maturidade. Quando você é infantil e é pequeno, você, por causa das surras da vida, começa a fugir do mal. Na maturidade, você começa a fugir da aparência do mal, zelando pela fé dos irmãos e zelando também pela sua integridade. Você foge até da proximidade do mal. Você não se assenta em roda de escárnio. Você, como diz o provérbio, vê o mal e se esconde, e se afasta dele. Não convive com ele, não comunga com ele, não se permite estar na presença, no habitat do mal, do que é impiedade, do que é mal. Destas formas, com esses princípios, a gente vai preservando a alma da gente. A gente vai preservando a integridade da nossa existência. Eu tenho uma preocupação quando enumero coisas assim. Falei de coisas aqui agora com você muito sérias, muito profundas. Eu falei de preservar o pastoreio sobre a sua vida. Eu falei de preservar o seu pastoreio sobre os outros. Eu falei dos exercícios espirituais, da alegria, da oração, da gratidão, como forma de preservar e de resgatar a sua própria alma. Eu falei de proteger a espiritualidade pessoal e coletiva. E talvez todas essas coisas sejam para você difíceis de alcançar. Isso me lembra uma frase de C.S. Lewis, quando ele disse: a primeira vez que eu me examinei seriamente, encontrei o que me chocou. Um zoológico de permissividade, uma bagunça de ambições, um viveiro de medos, um harém de ódios e paixões. Meu nome é Legião. Quem olha para dentro de si com franqueza percebe essas coisas. Talvez enquanto eu esteja falando aqui, você esteja pensando: pastor, minha alma foi roubada. Alexandre, minha alma é roubada. E parece que fazer essas coisas que você acabou de dizer me são impossíveis. Realizar essas coisas me são impossíveis. Paulo termina essa carta com os versículos 23 e 24. Marcelo, aqui da Igreja do Rio, hoje, me frisou que eu deveria terminar lendo esses versículos. Então, eu quero sujeitar o irmão. Ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe o que isso quer dizer? Que não é você que vai fazer essas coisas. Você vai desejá-las. Você vai querer essas coisas na sua vida. Isso não é uma obra sua, mas deve ser um desejo seu, um clamor seu. Alexandre, eu não sou capaz. Quando eu vejo, eu estou errando. Eu não consigo fazer essas coisas. Você deve querer essas coisas realizadas. E creia, quando você realmente as quiser, o Espírito Santo, que é fiel, ele fará todas essas coisas em você e em mim. O Senhor nos abençoe, resgate a nossa alma. Beijo santo.